Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo do nosso canal Teologia Artesanal e hoje nós vamos falar sobre um tema que está bem dentro da linha que nós queremos trabalhar nesse canal. Bom, no último vídeo nós exploramos um pouco sobre a natureza de Deus e como existe uma relação entre como nós percebemos Deus e como percebemos a realidade. Hoje eu quero fazer uma pergunta importante. Humanos, anjos ou demônios? Eu tentara ser feliz dizendo a mim mesmo que o homem é um animal como outro qualquer que procurava seu alimento provindo de Deus. Mas agora eu estava feliz, pois aprendera que o homem é uma monstruosidade. Eu estivera certo ao sentir que todas as coisas eram estranhas, pois eu mesmo era simultaneamente pior e melhor do que todas elas. Chesterton. Bom, como você acabou de ver aí, o Chesterton parece ter uma crise numa determinada altura da sua obra quando ele descreve a sua própria experiência com a humanidade. De acordo com Chesterton, existe uma angústia no ser humano e uma dificuldade em definir quem é o ser humano de fato. E isso se deve por algumas razões complexas, até mesmo filosóficas, mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa aqui que eu vou tentar ser bem simples. Olha, eu me lembro de um rabino, o rabino Abraham Joshua Heschel, muito respeitado, ele tem muitas obras em português. Heschel dizia o seguinte: lembra dos campos de extermínio nazistas? Pois é, aqueles campos de extermínio foram um marco na história da modernidade por uma razão muito simples. Você pode dizer assim, mas barbárie, qual o problema do Holocausto em comparação a outras barbáries históricas? É que o Holocausto, particularmente o Holocausto nazista, é a primeira vez que nós vemos barbárie, ou seja, genocídio, matança de massa, baseado numa sociedade científica. Tudo bem, você pode dizer que é uma pseudociência, eu não quero chegar no mérito da questão. É um fato que os nazistas tentavam justificar cientificamente as suas ações. E observe, o grande escândalo é que a modernidade vendeu a ciência como uma grande salvadora, como um grande instrumento da técnica e da razão que traria de volta ao homem a felicidade, a estabilidade, a segurança, aquelas aspirações escatológicas de um paraíso, de ordenamento social, de paz de alguma natureza. Mas o grande escândalo é que essa mesma ciência está sendo utilizada para cometer um dos maiores escândalos da vida moderna, que foram os campos de extermínio. Bom, você sabe que um dos maiores deles foi o Auschwitz. Auschwitz virou um emblema desse escândalo. E uma frase interessante de Joshua Heschel é que a pergunta que nós deveríamos fazer sobre Auschwitz não é sobre onde estava Deus, mas sobre onde estava o homem. Essa é a grande pergunta no pós-guerra. O que é o ser humano? O que é esse ser que nós conhecemos como humano? É claro, nós temos um problema aí que nós chamamos na filosofia um problema antropológico, um problema sobre o que é o ser humano. Em geral, as pessoas possuem duas percepções sobre o que é o ser humano, de forma bem geral. Por um lado, os pessimistas, que tendem ao cinismo, a olhar para o ser humano e dizer que o ser humano não presta, não há nada confiável no ser humano, o ser humano é um animal, não tem nada de digno nele. E do outro extremo, você tem uma espécie de otimismo ingênuo, meio russoniano, de que o ser humano é angelical e que se ele faz alguma maldade depois é porque houve alguma distorção ao longo da sua trajetória humana, ele foi de alguma forma deseducado. O pessimismo cínico por um lado e o otimismo ingênuo do outro são extremos de percepções antropológicas que precisam ser tratados de forma muito contundente. Olha, que criatura é essa, convenhamos, que fica aí bailando entre a feiura, a beleza, a avareza, a generosidade, a competição e a solidariedade, a violência e a compaixão? É inegável que a gente vê muita maldade humana. É inegável que os maiores escândalos de violência da nossa vida procedem de criaturas humanas, semelhantes a nós. Por outro lado, é inegável que as maiores demonstrações de generosidade, compaixão, beleza, ternura também emergem dos mesmos indivíduos. Como não esquecer daquela cena do filme o Menino de Pijama Listrado, quando o pai acorda de manhã, beija a família, cumprimenta sua esposa, ora o Pai Nosso e de tarde ele está indo para um campo de extermínio matar judeus. Parece que existe um paradoxo no ser humano. Ele é beleza e feiura, ele é caos e ordem. Tem alguma coisa que deu errado na condição humana. Bom, de acordo com a narrativa bíblica, Deus criou o homem originalmente bom e belo.
Mas, como diz o Chesterton, parece que somos sobreviventes de um grande naufrágio. Nós vemos os cacos do navio, mas é só isso que nós vemos. Nós não vemos mais o navio. A gente se agarra com os restos de um naufrágio como se fossem um tesouro, mas na verdade são apenas cacos. Bom, sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É assim que a Bíblia nos diz. Isso tem implicações muito sérias. O homem, por ter sido criado à imagem de Deus, ele precisa receber a luz de quem Deus é para refletir essa imagem. Essa não é uma imagem que está inerente à condição humana. Na verdade, essa imagem ela está em Deus e o homem precisa contemplar quem Deus é para refletir essa imagem. N.T. Wright usa a expressão que o homem é uma espécie de espelho angular. A luz da divindade brilha sobre o homem reflete essa luz no mundo. O problema é que esse espelho perdeu o ângulo, essa é a narrativa bíblica. É que o homem, ao se alienar de Deus, ele sofreu uma série de alienações. Timothy Keller, no livro dele, Ministérios de Misericórdia, chama atenção sobre esses graus ou níveis de alienações. Ao se alienar de Deus, o homem também se alienou de si mesmo, uma alienação psicológica. É a perda de sentido sobre si mesmo. O homem também se alienou do próximo, ele se alienou socialmente, por isso nós temos tantas inimizades. E por isso que, biblicamente, depois que o homem cai, depois que há a queda, o primeiro ou o próximo efeito da queda foi que o homem começou a se ver nu, ou seja, ele tem uma percepção de si mesmo distorcida. E depois ele acusa a sua companheira, a mulher, né? E ali depois a gente vai ver mais pra frente o assassinato de Abel por Caim. Veja bem, esse primeiro ato de violência é fruto de uma outra alienação. Alienação de Deus, alienação de si mesmo e agora alienação do próximo. E por último, a alienação da criação. O homem não sabe lidar com os recursos que Deus colocou no mundo. Por isso nós temos tantos transtornos ambientais, nós somos tão abusivos no uso dos recursos da criação de Deus. Para o cristão, o que houve na queda foi um deslocamento existencial, uma crise de identidade. O ser humano agora se encontra, como dizia Lutero e Agostinho, encurvatus em si. Um homem se torna encurvado sobre si mesmo. Uma vez que a fonte de identidade e sentido para ele era Deus, e ele se aliena de Deus, o que resta ao homem senão ele mesmo tentar escrever o sentido da sua existência? Hoje, na pós-modernidade, o que mais nós vemos são pessoas tentando escrever a sua história a partir da sua subjetividade, a partir das suas afeições, dos seus sentimentos, do que ela sente. Isso é típico de uma humanidade que não sabe mais encontrar referências sobre o sentido da vida, então ela faz um movimento concêntrico para dentro de si mesmo, para suas afeições, seus desejos, para a partir daí tentar descrever um sentido para eles mesmos. Mas a grande verdade é que criatura não consegue dizer para a criatura quem ela é. Olha, pense que a distorção da queda humana é proporcional à altura que o homem caiu. Tá? Pense assim, quando uma pessoa se machuca, o grau de deformidade dessa queda depende da altura que se caiu. O ser humano, ele é assombroso na sua faceta má, moralmente falando, porque isso diz respeito à altura do tombo que ele tomou. Apenas um anjo celestial podia se tornar um Lúcifer depois da sua queda. Talvez, vamos brincar aqui, né, se um cachorro caísse da sua condição de cachorro, ele talvez virasse um rato. Mas, de fato, seres humanos aparentam ser tão mal em alguns momentos justamente porque o tombo foi muito alto. Ele se encontrava numa posição digna e ele tombou desse lugar, ele caiu desse lugar. E a deformidade é proporcional à altura que ele se encontrava antes. Então pense nisso. Pense que o ser humano precisa de uma informação. O ser humano precisa de uma palavra. O ser humano foi feito para o maravilhamento, para o encantamento, para a beleza, porque nós somos feitos para Deus. Mas uma vez que nos alienamos dele, o nosso desejo por sentido continua aí, dentro de nós, em busca de propósito, de orientação. Mas veja, o que o homem precisa? Ele precisa que o próprio Criador diga para ele quem ele é. O homem precisa de uma voz, precisa de uma palavra. Por isso, Deus colocou a palavra no mundo, e essa palavra vem em forma de gente. De acordo com o apóstolo João, a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. E você lembra da aula de português? É o verbo que aproxima sujeito dos seus predicativos. Então, para o homem saber quais são os seus predicativos, ele precisa de um verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Jesus disse isso. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só o Criador pode dizer para suas criaturas quem elas são.
Por isso, se nós queremos de novo uma identidade, nós precisamos recuperar ou superar a primeira alienação radical do coração humano, que é a alienação de Deus. Então lembre-se disso, se você quer saber o sentido da sua vida e o propósito da sua existência, não faça um movimento convergente para dentro de você, introvertido, tentando encontrar respostas inatas, quando na verdade a resposta transcende. Deus, somente Deus pode dizer para as suas criaturas quem elas são. Somente o Verbo de Deus pode devolver sentido para a vida humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como você viu, aqui a teologia é artesanal.